Olá, vamos chegando. Eu ponho uma musiquinha pra ir relaxando, gente. Seja bem-vinda, bem-vindos a mais uma live Falar Cura. Eu sou... Deixa eu botar o fone aqui. Eu sou Luna Lima e esse aqui é o Falar Cura. Nós estamos na quarta semana da Maratona Conhecer-se para Amar. Para você que ainda não participou de nenhuma live, a cada semana eu falo de um tema diferente, um tema que vocês me sugerem, e a cada semana eu trago uma convidada diferente. Essa semana estamos falando sobre quebrar o silêncio. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que falar dos nossos sentimentos, falar do que a gente sente, do que a gente é, ainda é um pouco tabu, ainda não é levado a sério, e por causa disso muitas coisas acontecem conosco. Doenças alimentares, doenças do sono, doenças do trabalho, doenças das nossas relações, tantas coisas acontecem quando a gente decide ou simplesmente não consegue falar. E para falar um pouco de tudo isso, eu tenho uma convidada hoje muito especial para mim, acho o trabalho dela incrível e é uma honra ter ela hoje na nossa live, que é a Isabela Camargo, que já está aqui. E eu já vou chamar ela para dividir tela comigo, porque eu quero aproveitar cada minuto dessa live com ela. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu me arrumar aqui, que eu sei que vai mudar aqui a tela. Olá! Beleza. Tudo bom, Isabela? Claro, melhor agora. Boa noite para você, boa noite para todos que já estão com a gente. Coisa boa. Para quem está entrando agora, eu me apresento, então. Eu sou Luana Lima, esse aqui é o meu Instagram Fala Cura. Um projeto que nasceu 2 meses atrás apenas, que eu resolvi começar baseado na minha vida. Eu tive um episódio de depressão em 2014, síndrome do pânico, e eu descobri que grande parte do meu processo de cura estava em poder falar com as pessoas. Então eu quis fazer esse convite para que mais pessoas que passam e que passaram por esse problema pudessem expor seus sentimentos, e de alguma forma se curar. Então esse é o projeto, é novinho, um bebezinho, e hoje eu tenho esse prazer de convidar a Isabela para conversar um pouco sobre esse projeto e sobre a vida dela, que é incrível. Luana, obrigada pelo espaço. Como já disseram aqui, o seu projeto é lindo. E eu costumo dizer o seguinte: se uma pessoa só nos ouvir, e como as palavras são sementes, se reverberar em uma pessoa, e se essa pessoa semear para mais pessoas, eu já me dou por satisfeita. Então, espaços como o seu me deixam muito feliz para que a gente realmente compartilhe informações que vão fazer diferença na vida de todos nós. Por quê? Podemos ser muito diferentes, mas vivemos sob o mesmo contexto. Então, a gente não pode ignorar esse contexto, a gente não pode ignorar as nossas características, as diferenças, porque você é mulher, eu sou mulher. Eu tenho um tipo sanguíneo e você tem outro. Eu tenho uma reação a uma situação e você tem outra, Então, eu tenho um exemplo bem simples. A temperatura é a mesma da atmosfera, mas um está sentindo mais frio, outro mais calor. É E verdade. começar a olhar para quem está do seu lado e entender que ele não tem obrigação de ser como você, ou você não tem obrigação de ser como aquela outra pessoa, a coisa muda de figura. Mas é um contexto todo, eu não vou me estender aqui na resposta, tá? Eu vou deixar você tocar um pouquinho, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você falou, falar cura, como foi esse start para você em sentir que tinha muita coisa entalada e aí quando você se sentiu confortável e segura para falar, como é que foi esse momento? Então, eu sempre tive dificuldade de falar dos meus sentimentos. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu brinco, enfim. Mas quando a coisa minha mesmo, dá aquela parada. E ano passado, eu e meu esposo, a gente participou nós somos católicos, e nós participamos de um retiro online, que era um retiro que nos convidava todo dia a dialogar. A gente tinha um tema e a gente precisava falar sobre aquilo. E tinha um exercício. A cada aula eu tinha que praticar esse diálogo. E era assim, eu precisava falar, senão não fazia sentido fazer o retiro. E aí eram perguntas bem
profundas, assim, que eram feitas, e eu tinha que responder aquilo. E aí, no início, eu tinha dificuldade, e depois eu percebi que quando eu conseguia expor aquilo que estava sendo perguntado em relação aos meus sentimentos, aquilo me trazia um alívio e uma, assim, a melhor dieta da minha vida. Eu me sentia leve. Eu me sentia, nossa, era isso, sabe? Eu enxergava às vezes como um monstro gigante, e depois que eu falava, eu dizia, não, mas eu consigo falar, né? E aquilo ia, de uma certa forma, me ajudando a me conhecer. Então fez parte desse processo de autoconhecimento e também de entender a importância de falar, né? Porque como tu falavas agora há pouco, eu não tenho obrigação de saber como o outro pensa e também ninguém tem obrigação de saber como eu penso, a não ser que eu fale, né? Não tem muito como isso acontecer. E foi por aí que começou. E eu comecei a exercitar e disse, gente, isso funciona. Será que todo mundo sabe disso? Será que todo mundo sabe que falar cura? E daí surgiu essa ideia. É bacana você falar isso, porque as coisas de tão simples que elas são, Luana, elas são inconvenientes. Eu Sim. estava ontem encerrando o capítulo do meu livro, né, que já passou por milhares de situações, eu devo lançar em breve, mas ontem eu estava encerrando o último capítulo, agora, né, com tudo que está acontecendo no coronavírus, porque a vida, mais uma vez, está nos pedindo pausa. Mais uma vez, a vida está nos pedindo calma. E a pausa, ela de tão simples que é, ela se torna inconveniente. Porque a gente vive num contexto em que você precisa acelerar, você precisa fazer, você não pode parar. Então, quando vem alguém como eu dizendo, para só um pouquinho e pensa, parece que a gente está falando grego. Mas Sim. quem experimenta, para quem tem humildade em pelo menos reconhecer realmente, eu não preciso estar nessa velocidade, sente na pele as consequências dessa pausa, e aí pronto, aí vai com as próprias pernas, né? Mas eu entendo quando você diz que falar cura e falar. Acho que você tem bebê, né? Tenho 3 filhos. 3 filhos, parabéns. Eu não tenho nenhum, tá? Acho que tem duas coisas que a família toda espera que um bebê faça. É começar a andar e começar a falar. Né? Então, a primeira coisa que querem que você faça é falar. Só que depois, quando você fica adulto, você não pode falar. O que as pessoas não querem ouvir. As Não pessoas... quero ouvir. Só que nós somos as pessoas, tá? Então, a gente também tem que se colocar no papel. Poxa, será que eu estou corroborando também para uma ideia que eu não quero viver? Então, o falar, quando você fala que cura, isso é música para os meus ouvidos. Né? Porque sim, nós podemos falar, sim, nós precisamos falar, porque eu sinto que isso deixa a carga mais leve. Deixa. Né? Você fica mais leve e mais. Eu entendo que, assim como a escrita, a fala genuína, sincera, ela é terapêutica. E quando você conversa com alguém que está afim, você se reconhece, você fala, poxa, não sou só eu, né? É mais ou menos isso, não é? Escuta de qualidade, né? Esses dias alguém me falava isso, que além de ser importante falar para curar, é preciso encontrar uma escuta de qualidade, né? E E que a gente fale e aquela fala possa ser acolhida. E é, é isso que eu tenho trabalhado muito aqui no Falar Cura, para que as pessoas se sintam à vontade para partilhar sem julgamentos, né? Porque muitas vezes, e grande parte das vezes, nós precisamos apenas falar e ser escutadas, né? Porque de julgamento o mundo já tá cheio, né? De dizer tá certo, tá errado, não faz, faz. E a gente precisa simplesmente poder dizer, olha, eu me sinto assim. É assim que eu me sinto, né? a mentora do sono, Amanda Faco, é isso? Ela diz saber Isso. escutar e interpretar. Eu até complemento, saber escutar sem interpretar e sem julgar. Mas nós somos humanos, sabe, Luana? A gente também já passou por situações em que a gente ouve, julga, é natural. Aliás, é normal. E se a gente colocar atenção, você passa a reduzir essa energia que você gasta em ouvir já querendo responder. É Tá? verdade. Então, ou ouvir já querendo dar alguma fala. Eu sei porque eu vivo situações em que algumas amigas me falam coisas muito profundas e eu falo assim, olha, desculpa, pode ser que eu não fale o que você queira ouvir, né? Mas é o que eu estou sentindo. E também tenho sido mais econômica, sabia? Tenho sido bem Vale a mais pena. retorno. Vale a... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece.
A maioria das pessoas conhecem a Isabela Camargo, jornalista, né? É a tua história no jornalismo. Mas agora tu é comunicadora e palestrante, autora de livro com foco em autocuidado e saúde mental. Então conta um pouco para quem ainda não conhece a tua história, por que que tu é hoje em dia essa Isabela Camargo? O que aconteceu na tua vida que não ficou só Isabela a jornalista, mas sim alguém que parou a sua vida para falar sobre saúde mental? É curioso, obrigada pela pergunta, porque nunca ninguém me fez essa pergunta, olha que danada. É, tem coisas, Luana, que na hora a gente nunca tem a condição da compreensão. Só que depois de um tempo, quando você olha pelo retrovisor, aí sim você percebe que aquilo que você viveu, aquilo que você passou, por mais que tenha sido super traumático, né, que é o meu caso, o seu caso, e de milhares de pessoas, aquilo foi necessário. Mas como assim necessário? Necessário por quê? Se a gente não se cuida e se a gente não encerra o ciclo, alguém vai fazer isso por nós. Tá? E os ciclos, eles são fundamentais para que a gente compreenda que quando já deu, já deu. Onde eu estou querendo chegar com essa história? Antigamente, antes de eu conhecer o meu marido, eu conheci algumas pessoas e sofri em alguns momentos até descobrir que existem algumas pessoas que vão passar pela nossa vida para ficar dias, outras semanas, outras meses, ou anos, ou décadas. E aí a gente começa a sofrer quando você quer dar mais tempo para uma pessoa que ela merece estar com você. E vice-versa, tá? Uhum. E aí eu estendo isso agora com os trabalhos. Porque antes Perfeito. de eu ter sido demitida após o diagnóstico da síndrome de burnout, eu tive contato com mais de 4.000 pessoas que me procuraram e ainda me procuram e contando suas histórias. E aí eu fui reconhecendo que o trabalho é a mesma coisa. Se você aprendeu, se você se doou, se você compartilhou, e aquilo tá ok, mas a partir do momento em que você se doa mais do que aquilo é capaz, né, dentro das suas condições, já você precisa começar a pensar em encerrar esse ciclo. Mas aí, se não encerrar o ciclo, o que, que vai acontecer? Doenças, que foi aqui meu querido amigo Daniel Nakamura, saudade de você, Dani, disse, pode vir como doença também para mudar o seu ciclo. E aí, nesse caso, usando aqui a fala do Daniel, maravilhoso, isso não significa também, Luana, que você precisa estar sob um CNPJ. Uhum. Você pode ser também viver uma situação e, opa, já deu. Já deu. Então, eu acho que esse já deu, ele serve para pessoas, para relacionamentos, né, com relacionamentos afetivos, dentro do trabalho. E, no meu caso, foi um ciclo que eu não encerrei, quando eu deveria ter encerrado, e alguém encerrou por mim. Eu não sei quem foi, tá? Inclusive, eu vou até aqui esse espaço, porque hoje nós temos cerca de perto de 20 milhões de brasileiros com diagnóstico, de acordo com a pesquisa da USP. Quase 20 milhões. E aí eu preciso dizer para as pessoas que viveram uma experiência com burnout, ou que vivem, ou que ainda podem viver, atenção. O problema não é você, o problema, o pior não é só você ter o diagnóstico, é o que vão fazer quando você tiver esse diagnóstico, né? Que foi o meu caso. Tanto que agora, eu já vou responder, tá, Marcos? Todos que têm síndrome de burnout são workaholic. Já respondo. Vou até anotar aqui para não esquecer. Eu, por exemplo, eu voltei a trabalhar na semana passada na Rádio Bandeirantes, né? Inclusive, dá para ouvir e ver pela internet. Doutora Ana Paula, maravilhosa, neurologista incrível. Eu voltar ao trabalho significa que eu amo o que eu faço, é minha vocação, e se naquele ambiente o ciclo foi encerrado e eu me recuperei da síndrome de burnout, então está aí a prova. O problema não é o diagnóstico. Lógico que isso é um problema, mas esse diagnóstico ele se torna muito pior com o que fazem a partir disso, tá? Mas vou colocar no meu livro,
algumas empresas já despertaram que a prevenção é mais barata do que tratamento, que uma conduta ilegal ou equivocada pode trazer muitos mais problemas na reputação e custos de todas as maneiras. Então, eu acredito, Luana, que a minha história, que é muito pequena diante, tá, desse número todo que eu passei, ela ajuda pelo menos as pessoas a entenderem que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Não são só com os workaholics, viu, Marcos? Porque, inclusive, eu coloco no meu livro, né? Meu livro vai chamar Dá um Tempo, Luana. Como Tô encontrar esperando pra comprar. Tô esperando pra comprar já. Como encontrar limite no mundo sem limites. E aí, workaholic é uma palavra, é uma gíria americana que vem de quem ama o que faz. Uhum. Tá? Só que você amar o trabalho, você tem várias características para você amar o trabalho. Tem o que você traz de família, então tem sim a questão genética, tá? Se você vem de uma família que já tem pessoas que trabalham bastante, que se colocam muito no trabalho, sim, você já tem, então, meio caminho andado para ser também workaholic. Uhum. Aí você vive num contexto, para gente que mora aqui em São Paulo, de extrema necessidade de entrega, disponibilidade. Então, mesmo que você não seja um apaixonado por trabalhar, você acaba trabalhando bastante, né? E outra coisa, eu tinha uma frase que eu tive que revisar, porque eu falava assim, só tem burnout quem ama o que faz. Por quê? Que aí eu comecei a ouvir mais pessoas e comecei a validar uma tese. Sim. Quando você gosta muito do que você faz e você entrega aquilo que te dão, a chance de você cair na armadilha da competência é muito maior do que uma pessoa que não se entrega receber mais trabalho. Uhum. Tinha sido lá atrás. Mas depois de um monte de gente me procurar e dizendo, Isabela, eu tive burnout, mas eu não era assim apaixonada, mas porque um colega meu foi mandado embora e eu absorvi mais trabalho. Então, o burnout também acomete pessoas que elas não estão ali amando loucamente o que fazem, mas elas acabam também acumulando mais trabalho por conta de uma demissão. Inclusive, isso vai acontecer muito agora com Sim. muitas pessoas que serão demitidas, as que ficarem, de uma maneira ou de outra, serão impactadas direto ou indiretamente por mais trabalho. Tá? Não vou me prolongar muito, senão eu vou ampliando assim demais, mas, de modo geral, então, eu estou na comunicação há 23 anos, passei pelo rádio e pela TV, fui muito feliz em todos os lugares. Tá? Inclusive, quando me perguntam, você sente raiva, isso ou aquilo? Não, fui muito feliz na antiga empresa em que eu trabalhava, mas eles optaram por uma conduta, certo? Sim. Como outras empresas optam por suas condutas. E aí, eu vivi um tempo muito triste, mas fui buscando respostas, e aí eu me tornei, então, não só a jornalista, né, a repórter, a apresentadora, e me especializei no assunto em que eu não encontrei respostas. Então, eu poderia ter achado essas respostas e guardado só para mim. Só que como a minha missão é aprender para compartilhar, o que eu faço todos os dias, como eu estou fazendo aqui com você e com outras pessoas, é compartilhar uma informação que pode ser útil para mais pessoas. Então, hoje, a minha missão não é só informar o que as empresas que eu esteja trabalhando, mas informar e compartilhar aí, no meu caso, aquilo que eu aprendo. Então, veja, aquilo que aconteceu lá em 2018, que foi muito traumático, claro que me deixou triste, né? Até hoje eu choro, dependendo, né, de quando eu tô, vai vir a menstruação, a mulherada fica possível, né? A gente passa, meu Deus do céu, né? Altos e baixos. Sim, eu choro, lembro, eu fico triste, mas eu não posso deixar que este ciclo que foi encerrado me impeça de continuar a caminhada. Quero te perguntar, já te ouvi falar algumas vezes do burnout e tu sempre falas assim que tu não percebia, né? Tu estava ali se entregando totalmente. E eu queria que tu falasse assim bem como é que foi o teu momento de crise, porque eu sei que muitas pessoas podem amar o que fazem, como tu acabou de falar, e trabalham muito e não enxergam isso, mas eu faço o que eu amo. E também tem aquelas pessoas que estão fazendo porque precisam fazer, precisam trabalhar e não dão essa olhada interior do tipo, opa,
não tô bem, algo está acontecendo, né? Não tem esse tempo para se olhar. Então eu queria que tu falasse como é que foi e assim contasse a tua história mesmo, assim, porque quando eu escutei, que eu lembro que na época eu li no jornal, jornalista, tá, da rede e tal, e aí mas assim, quando tu entende a história, o que que é o burnout, é assustador, né? Porque o tema da live de hoje, o nosso corpo ele fala, ele grita, né? Perfeito. Quando a gente não presta atenção, ele dá um jeito de falar alguma coisa com a gente, né? É. Ó, antes de responder, eu quero dar um beijo aqui na Ana Leone, que está aqui, Dinheiro com Atitude, uma mulher maravilhosa. Fiz uma live na semana passada, quanta gente bacana está aqui. Um beijo para todos vocês. Luana, eu vou tentar ser muito breve, porque o assunto burnout ele é muito extenso, tá? A gente ficaria Sim. aqui falando sobre isso. Então, o que a gente precisa falar? Hoje, no Brasil, 20 milhões de brasileiros já têm o diagnóstico. Estudo da USP. Não podemos mais tratar as doenças invisíveis como frescura. Se a gente somar burnout com ansiedade e depressão, que são doenças altamente incapacitantes, nós Sim. temos um quarto da população brasileira ativa passando por algum transtorno mental. Não é que está caindo parafuso da cabeça da pessoa, tá? Transtorno mental significa que você está passando por dificuldades, desequilíbrios na mente, tá? Então vamos lá. Eu vou ser breve nessa história de preconceito, porque isso aí dá uma outra live. Marcamos, não tem problema. Enfim, a síndrome de burnout é o esgotamento profissional. Esgotamento profissional que você não desenvolve de um dia para o outro. Você Uhum. longos períodos acumulando várias doenças, ou seja, o seu corpo está falando, você não está ouvindo. Você está se automedicando. Você está vangloriando o tamanho da necessaire, né? Você não tem tempo para nada, e você não conseguiu ir no médico naquele ano. Tudo isso é o seu corpo falando, você não fala, você não ouve, até que ele grita. Então, o burnout é um freio, não é o fim. É isso que eu gosto. Uhum. O burnout é um freio, não é o fim. E é um freio para um modelo de vida que você já está sabendo que não vai terminar bem. Então, o corpo fala, fala. Se você não ouve, ele grita, grita. No caso do burnout, ele pode trazer várias consequências. A que eu tive, que fez eu sair de licença médica, embora já estivesse tratando com muitas pessoas, muitos Uhum. médicos, foi um apagão. Então, num belo dia, eu não lembrei onde eu estava, quem eu era, para onde eu ia. E não lembrei o nome da capital do meu estado. Isso não é grave, tá? Só que eu já estava com o braço adormecido, né? Eu já tinha taquicardia, muitos sintomas, e aquilo, para ter se tornado um infarto ou um AVC, foi muito pequeno. Então, quando eu cheguei após o apagão no psiquiatra, eu cheguei sob risco de convulsão. Então, sim, entre o meu trabalho e o médico, que a hora que acabou minha jornada eu fui mais um médico, e foi ele que me deu o diagnóstico, eu poderia ter morrido em 4 quilômetros dirigindo, Sim. né? Então, onde eu quero chegar? Você começa com uma dor de cabeça até ela virar enxaqueca. Você começa com uma dor de estômago, um problema no intestino, e não muda nada, e aí você vai para problemas mais graves, gastrointestinais. Tá? Você começa a sentir dor no estômago, e aí você vai fazer um exame, como eu tive, gastrite. Né? Nossa, estou com gastrite porque eu estou tomando muito café. Não, você está tomando café porque você está trabalhando muito e você precisa de energia. Tá? Eu tô com dor de cabeça porque, sei lá, a gente arruma todas as desculpas. Não, você está com essa dor de cabeça constante por conta de alguma coisa que você está vivendo que não está combinando com com as suas características. Tá? Sim. Deixa eu tentar voltar, porque senão o assunto é muito amplo, eu fujo. O burnout começa com dores de cabeça, tontura, enjoo, aquela tremidinha aqui no olho. Quando o seu grau do óculos já começou a ficar insuficiente, você fala, nossa, mas eu troquei o óculos 6 meses atrás e vou ter que trocar de novo, tá?
começa com inchaço no corpo, queda de cabelo, mancha na pele, acne, tudo isso eu tive. E tudo isso eu e os médicos que me atenderam atribuíam ao estresse, ao horário de trabalho que eu tive. Então, ao horário de trabalho que eu tinha. E você, para chegar ao burnout, você vai se colocar ou vai ultrapassar o seu limite físico por muito tempo. Então, o esgotamento profissional, você desenvolve por longos períodos, não é um cansaço de final de semana. Não é um projeto que você dorme mal e que você fica assim meio estranho por 1, 2 semanas e depois volta. Não, a gente não pode banalizar o burnout. Uhum. Eu peço para todas as pessoas que falam sobre isso, cuidado. Nem todo cansaço vai te levar ao burnout. Inclusive, eu menciono no livro 28 sintomas, né, que eu tive, que outras pessoas também me disseram. Não é que aquilo vai te levar ao burnout, mas se você está acumulando sintomas por muito tempo, Jesus, misericórdia! O que mais você precisa, né, para entender que tem uma coisa que não está... A conta não fecha. Tá fechando. O padre Fábio, ele participa do livro, né? E ele me disse, quando ele legal. síndrome do pânico, ele falou assim, Isabela, é um momento da vida em que a fatura chega. A fatura chega e ninguém vai te ajudar a pagar. Né? Então, o burnout é a fatura que chega depois de muitos meses ou anos, que foi o meu caso, se ausentando de si. Então, quando eu dizia, o burnout só tem quem ama, né, só quem ama o que faz e esquece de si mesmo. Então, isso eu não mudei, tá? Então, a maior parte das pessoas que têm o burnout amam o que fazem, a maior parte, e esquecem de si mesmo. E não é que esquecem porque querem assim, né? Eu quero não cuidar de mim, ou eu não vou cuidar de mim. É porque como a gente vem de um modelo de sociedade, como eu disse, de produtividade ilimitada, resultados sobrenaturais, disponibilidade, que são características que são muito positivas quando vão te contratar. Né? Uhum. Vem esse modelo. E a gente não faz uma coisa, Luana. Pausa. Um beijo, Fernanda Bianchini, minha linda. Fernanda é responsável pela Companhia de Balé de Cegas, associação. Maravilhosa. Depois dei uma olhada lá. O que eu estava falando, gente? É tanta coisa. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que está participando. Se quiserem mandar mais perguntas, se quiserem aproveitar aqui para mandar alguma pergunta, perguntaram, tinha pessoas falando aqui sobre alguns sintomas, né? De enjoo, dor de cabeça. Como a Isabela estava falando, não é tudo que a gente sente, né? Que vai ser um burnout. Precisa de um diagnóstico, né? Tem vários sintomas. Mas, assim, o que eu queria só frisar a fala da Isabela, da importância da gente falar para alguém o que está sentindo, porque muitas vezes a gente começa a ter vários sintomas e a gente fica naquela, eu não vou falar, eu não vou reclamar do meu trabalho, né? Eu tô aqui, se eu falar que eu tô sentindo isso, vão dizer que eu tô reclamando do que eu faço, né? Então acaba que a gente vai silenciando várias coisas, né? Pensando no julgamento dos outros, e aí essa conta não vai fechar no final. Tem até uma frase tua que eu ouvi numa live, que tu falavas assim, a mesma pessoa que te cobra no trabalho, o chefe que te liga às 4 horas da manhã, ele não vai no hospital te visitar depois, né? Ele não... Achei essa frase bem forte, assim, porque a gente recebe muita demanda, muita cobrança, e quando a conta chega, a gente olha pro lado e diz, né? Não tem ninguém aqui comigo agora. Olha, Ilka, que linda. Você estava falando sobre a conta chegar. Então, a nossa saúde... Lembrei agora o que estava faltando eu dizer. Então, existe uma coisa, um elemento de fora, elementos de fora e elementos de dentro. A gente não faz uma coisa muito importante, que era o que eu ia completar, obrigada, Ilka, que é a atualização de identidade. Uhum. A atualização de identidade é fundamental para você identificar o que você precisa hoje e não viver uma vida como se você tivesse há 10 anos, há 5 anos. Porque as nossas mudam a cada dia. A gente já dorme diferente de como acorda, sabe? Então, é uma baita ilusão você achar que com 30 anos vai fazer a mesma coisa que fazia quando tinha 20.
tá? Então, o burnout, ele vai para as pessoas que não se atualizam com as condições atuais. Então, eu, Isabela, hoje, Luana, não posso fazer o que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Do que eu estou falando? Quando eu tinha 20 anos, eu podia dormir 4, 5 horas e no dia seguinte produzir normalmente. Hoje eu não posso mais fazer isso. E como eu fiquei trabalhando 6 anos, né, e meio, boa parte na madrugada, eu fiz tudo que eu pude para dormir bem. Mesmo colocando todo o corpo fora do ciclo circadiano, e uma loucura. Mas eu não consegui. Ou eu consegui. Eu tinha energia. Não sobrava nada para mim. Então, Sim. o burnout, atenção, você pode fazer tudo o que você quer para conseguir trabalhar, mas não vai sobrar nada para você. E aí, por longos, essa conta não fecha, é aí que vem a fatura. Então, a atualização de identidade, falando brevemente aqui, você precisa reconhecer hoje o que você precisa que vai te fazer bem e não vai te trazer danos, como a questão do sono, a questão da alimentação, sabe? E o sono, por exemplo, é o primeiro que acaba sendo subtraído quando você tem uma agenda muito cheia. Sim. Tá? Então, a atualização de identidade vai te evitar receber uma fatura que tarda, mas não fale, e você vai ter que pagar sozinho muitas vezes. Teve uma pergunta aqui do Blasques Veterinário, e ele pergunta assim, quando saber a hora de parar? Porque ele diz que ele ama o que ele faz, e ele é um pilar dentro da casa dele, né? E então, assim, ele tem medo de adoecer por isso. Quando que a gente percebe assim, opa, eu preciso dar uma parada, algo não tá dando certo aqui? Então, vai depender do bom senso de cada um. E eu falo bom senso, consciência, e aí cada um vai escolher a melhor palavra. Uhum. E nós somos um elástico, né? E o elástico você vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, você vai sendo resiliente, você vai apelando, até que o elástico estoura, arrebenta, né? Eu até menciono no livro, se você me pedisse, ilustra o que é o burnout. Uhum. Ilustra. Todo mundo aqui já viajou, então imagina agora, né, com tudo isso acabar, você pegando a malinha indo para o lugar que você mais quer. Imagina. Aí você pegou uma mala. Essa mala você começou a colocar roupa, sapato, necessaire e tal. Só que assim, você tá tão empolgado com essa viagem que aí você fala, vou botar mais coisa, vai que esfria, vai que esquenta, vai que chove, vai que, né, acontece um tsunami, enfim. E aí você tá vendo que a mala tá enchendo, 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 e o zíper vai acontecer o quê? Vai estourar. É isso. Aí você vai mandar essa mala para arrumar, ela pode ter conserto ou não, ela pode voltar a ser útil ou não. Então, por que eu gosto de ilustrar assim? Porque durante os meus 2 anos em que eu acredito, né, que foi a maior parte do acúmulo dos problemas de saúde para chegar no burnout, eu tive um problema gravíssimo do intestino. Mas gravíssimo. E o meu médico, ele disse, realmente, o seu horário de trabalho não rola, e o que você está vivendo, né, do excesso de trabalho dentro das horas que eu trabalhava, mas ele não me afastou do trabalho naquele momento. Ele queria fazer, inclusive, um procedimento que nem é legal no Brasil. Tá? Que Nossa! Porque as bactérias já tentaram de tudo, você já tomou todo tipo de antibiótico. Isso é gravíssimo. Mas ali eu poderia ter parado. Quando eu fiz uma cirurgia cardiovascular por conta da madrugada, que eu não conseguia ter a hora de sono suficiente, ali eu já podia ter parado. Entende? Então, varia muito. Eu vivi situações muito graves, mas sempre acreditando na recuperação do meu corpo, que nada de mais grave aconteceria, sabe? Que no final de semana eu dormindo tudo ia passar. É isso que acontece. Você pensa que nunca nada vai acontecer capaz de te limitar a continuar fazendo aquilo que você faz. Mas vai, gente. Vai porque o nosso corpo vai mudando ano a ano, as nossas ideias mudam semana a semana. Então, o nosso corpo, a gente precisa dessa consciência de que o nosso corpo vai mudando de ano a ano. E você precisa reconhecer que aquela carga que você carregava antes, se você carregar agora, você vai ter um outro custo. Tá? Espero ter respondido. Respondeu sim. Eu tenho outra pergunta que eu tô te ouvindo aqui, minha cabeça vem em várias perguntas. Normal. Assim,
tem alguma coisa hoje, assim, tu olhando pra trás, tudo que tu viveu, pro teu hoje, tem alguma coisa que tu, assim, se isso tivesse acontecido, se, se uma pessoa existisse, se a situação existisse, sei lá, alguma coisa, eu não teria a síndrome, eu não teria passado pela síndrome. Tu consegue pensar em algo assim? Com certeza. Esse caso do problema gastrointestinal, totalmente, ele poderia ter sido. Eu poderia ter ali, né, dito, né, para as pessoas que eu poderia ter dito, falei assim, olha, tá aqui, ó, né? Uhum. Mas o burnout, ele é um quebra-cabeça. Então, eu já ia, por exemplo, em 5 médicos, 5 especialistas, cardiologista, gastro, dermatologista, endocrinologista. Só que cada um falava a mesma, todos falavam a mesma coisa, estresse e excesso de trabalho. Mas nenhum juntou todas Uhum. os elementos do que eu estava vivendo para dizer, ó, agora você não tem como continuar, eu vou te afastar. Então, veja, foram 2 anos e pouco acumulando um monte de problema, indo num monte de médico, esperando um milagre, na verdade. Porque eu estava Uhum. alguém de fora, lembra que eu falei? Se você não toma atitude, alguém de fora vai tomar. Eu estava esperando que alguém de fora, ou um médico me afastasse, ou alguém do meu trabalho que já percebia que eu já estava absolutamente sem condições, Uhum. dissesse, Isabela, não tem mais como continuar. Eu tentei dizer isso de várias maneiras, mas eu não podia só ter dito. Eu teria que ter dito e agido. Mas aí alguém aqui vai perguntar: ah, mas como é que você vai agir? Como é que você vai pedir demissão num país que tem 14 milhões de desempregados? Né? Então, as nossas responsabilidades financeiras, as nossas responsabilidades sociais, familiares, etc., nos deixam, às vezes, meio sem saída. Mas aí, Luana, eu vou dizer, nós temos que escolher de qual estatística vamos fazer parte. Você vai ter que escolher. Você quer um emprego ou você quer ter saúde? Porque se você continuar naquele emprego de um jeito que não está bom, como a gente já falou, a conta vai chegar. E se você estiver com saúde, você consegue voltar a trabalhar, sim. Inclusive, entrevistei um monte de futurista, todos dizem. A gente tem um monte de vaga aberta, um monte de gente procurando emprego e também tem um monte de vaga aberta por falta de pessoas qualificadas ou com as novas habilidades que o mundo está pedindo. Então, hoje eu não teria tanto medo assim do desemprego, não. Eu teria me organizado, gastado menos por um tempo, feito uma reserva, sei lá, de 1, 2 meses, porque quando você quer, você consegue. Uhum. Né? Mas é que nós não estamos acostumados a perder nada. A gente só só quer ganhar, né? Enfim. Então, Tem um. espero ter respondido. Respondeu sim. Tem uma frase que eu anotei de uma outra live que eu assisti, porque, gente, assim, eu maratonei a Isabela agora na pandemia, porque ela fez lives diárias, ela tem, quem não, né, vocês a maioria seguem a Isabela, mas quem não seguir a Isabela, acompanhe, porque ela falou de vários assuntos com vários profissionais, assim, então eu maratonei quase todas. Oh, que E uma linda. das frases que uma das frases que eu anotei que me tocou na realidade, assim, que é do pastor Rodrigo Prado, que ele falou assim: alguns sucessos não valem alguns fracassos. Lindo, né? Então, essa frase eu achei fortíssima, assim, porque eu fracassar no meu emprego, né? Eu vou perder o emprego que eu tenho, vou. É um fracasso, né? Tu tá ali, tu tava numa super empresa, né? Que se a gente disser o nome, todo mundo, nossa, meu Deus, né? Mas assim, é um fracasso, mas assim, ela tá aqui, gente. Ela tá aqui falando com a gente, ela poderia não estar, Isso, né? isso. É curioso, eu não lembrava dessa frase, ela é perfeita. Alguns sucessos não justificam alguns fracassos. Gente, quantas pessoas a gente conhece, né, que se dedicam muito a uma coisa e pouco a outra? Por isso que eu falo, a minha história é muito pequena. Você tem milhares de histórias, né? E o burnout é o seguinte, gente, é um problema, é um nome novo para um problema antigo, é igual bullying. Isso. Uhum. Bullying na minha época tinha outro nome. Perseguição e tal. Como é que era na sua época, Luana? Eu nem lembro. Assim, me apelidar, né? Me avacalhar, alguma coisa assim, né? Não tinha um nome tão, né, chique, Zoeira. bullying. Era Zoeira. zoeira, tá? Me avacalhando na escola, era isso, assim.
Então, o burnout é a mesma coisa. O burnout já teve outros nomes, mas o mais importante que eu vou mencionar aqui é a neurastenia, que o primeiro que falou sobre isso foi em 1869. A gente Pra não te tinha ver. a elétrica que a gente conheceu hoje, porque o Thomas Edison desenvolveu esse filamento de luz, que inclusive está permitindo a gente trabalhar depois que, né, o Sol se foi, em 1879. Então, a gente não pode olhar para esta situação achando que é uma coisa nova, que é frescura, que, né, um monte de bobagem que a gente ouve, porque não é. Não é. Agora, nós temos sim uma intensificação dos casos e esperem para ver o que vai acontecer quando o Covid, né, acabar, quando a gente fase, o número de pessoas que vão desenvolver o burnout. Professores, médicos, que sempre fizeram parte do grupo principal, né, mais sensível a desenvolver o burnout, que são pessoas que não podem errar, se dedicam muito, né, trabalham por longas horas e dentro dessas horas fazem muita coisa. Então, o burnout, Luana, a gente poderia fazer 5 lives, porque você tem é muito assunto, é muita coisa. Se ficar alguma dúvida para alguém, dá um Google. No meu site, isabelacamargo.com.br, tem um monte de coisa. No YouTube tem um monte de vídeo. Então, assim, é só dar um Google. Burnout. Se a gente traduzir a palavra ao pé da letra, é burn out. Queimou, saia. Né? Queimou, saiu. Então, é isso. Ó, a Miserê 21. Eu, na minha última experiência, estava no ritmo alucinante. Hoje, desde fevereiro, em quarentena, vejo o quanto estava louca. Eu ouvi isso de várias amigas. Né? A nossa vida não estava equilibrada. Nós não estávamos vivendo um estilo de vida saudável. Tanto que hoje eu provoco, né, o que você está guardando, protegendo sob a máscara. Porque, como eu falei no início, o coronavírus nos trouxe vários ensinamentos e veio pedir mais uma vez uma coisa que a vida sempre nos pede, que é pausa. Né? E essa vida louca, esse ritmo alucinante, ele tende a aumentar, porque a velocidade é sinônimo de progresso. Então, o que eu vou fazer sabendo que o mundo está assim? A gente só ouve mensagens, a gente vive no mundo express. Cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, competitivo e tudo mais. Ou seja, o corpo não vai suportar esse desgaste se você não der o mínimo para ele. E o mínimo está no sono, gente. Sabe? Se você me falasse assim, Isabela, fala uma coisa. Assim, ó, o mundo acabou, você tem direito a falar uma coisa, mandar uma mensagem para todos do planeta. Durmam! Durma. Não caia na armadilha de achar que dormindo pouco você vai produzir mais. Não vai. É verdade. Isso é verdade. E assim, hoje em dia, a gente tá vivendo num mundo de muita informação, né? Antigamente as doenças elas eram corporais, enfim, pelo trabalho ser mais braçal. E hoje em dia, ainda mais agora na pandemia, nós estamos aqui trabalhando com computador, com informação. A quantidade de informação que a internet nos passa por minuto, por segundo, a gente não percebe. Mas o nosso cérebro percebe. De alguma forma, isso, nosso cérebro, opa, é muita coisa chegando, calma aí, eu não consigo. E a gente acha que tá aqui no feed, só curtindo, ai, que legal. Não, é aquilo informação. Ó. No final do dia, nosso corpo meio que... Meu Deus, o que aconteceu nesse dia? O que foi que essa mulher ficou passar o dia inteiro estudando e agora... Então, assim, as doenças mentais, elas vão vir com tudo, estão vindo com tudo, porque nossa cabeça não tá conseguindo processar. Então, vem a ansiedade por querer produzir, não conseguir. Vem a depressão, porque, eu não consigo, e aí, né, se sente mal. Então, tem várias doenças, assim... por esse excesso, né? Tudo que é excesso faz mal. Isso a gente escuta desde criança, né? Sim. A mentora do sono, ela está dizendo, né? O sono é negociável. Você sabe que o que eu luto com unhas e dentes e inegociável, eu sou absolutamente intolerante às minhas horas de sono. Então, se alguém fala, não, mas vamos hoje fazer alguma coisa, e aí eu já faço conta, e aquilo vai subir as horas necessárias, eu falo, não vai dar. Para mim não vai dar. Essa seria uma outra live sobre o sono. Tá? Mas a gente precisa observar como o nosso corpo está reagindo e não buscar as respostas, as soluções na farmácia ou não delegar isso para ninguém. Você pode delegar várias coisas.
né? Você pode delegar a limpeza da sua casa, né? Se você tiver condições de pagar uma pessoa que te ajude. Você pode delegar a lavar o carro, você pode delegar outras tarefas, mas o seu autocuidado não dá. Ninguém dá para dormir por você. Né? E o autocuidado, ele passa por isso. É quando você precisa fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. E, Luana, isso inclui até escovar o dente a terapias. Tá? Eu imagino Sim. você 3 crianças. Meu pai. Isso é uma coisa que Para saber como é que faz. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido há pouco tempo. Até fiz uma live sobre isso há 2 semanas atrás, sobre a importância do autocuidado, que eu me dei conta no momento que a minha filha falou isso pra mim. Ela disse, mamãe, por que você arruma a gente e não se arruma e não se cuida? Eu, Olha, toma! Levei um soco, assim, numa criança de 6 anos. Porque é verdade, porque eu não tava. É aquela questão da máscara do avião, né? Primeiro a gente põe na gente, e depois a gente põe na pessoa do nosso lado. Então, como é que eu vou querer cuidar dos meus filhos, estar bem, se eu não estou bem? E só eu posso fazer isso, só eu posso me preocupar comigo, dessa forma tão alto, né? A palavra já diz é autocuidado, não é alguém cuida de mim. É autocuidado, né? é autogerenciamento, autocuidado. Ah, mas eu sei o que é isso. Automedicação, entendeu? Pronto. Uhum. Né? É quando você precisa fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Ó, entrou aqui a Ellie Brown, de planejadora financeira. Ellie, lindeza. A Ellie, ela tem filho, marido e é planejadora financeira. Eu não me lembro, Ellie, é mãe de gêmeos, né? Ou trigêmeos? Nossa. Para mim. Enfim, quando a gente fala sobre essas consequências dos excessos, Luana, é importante a gente entender que todos os excessos fazem mal. Uhum. Quando eu falo sobre a comunicação, significa assim, trigêmeos. Ó, a Ellie é mãe de trigêmeos. Meu Deus! Eu quase entendo ela. Quase entendo. Mas os seus 3 vieram de uma vez? Não, eu tenho uma de 7 anos, uma de 2 e um de 1. Quando a minha do meio tinha 5 meses, eu engravidei de novo. Uau! Bom, parabéns para todas as mães que estão acompanhando. Sabe, assim, a minha admiração e respeito por todas vocês que, meu pai. Bom, não vou nem entrar nesse... Mas, ó, tem uma coisa. Nós vivemos no mundo digital, mas nosso cérebro é analógico. Por mais que vocês tenham ouvido isso em algum lugar, eu vou repetir. Nosso cérebro ainda é analógico. A gente não vive mais nas cavernas, mas o nosso corpo ainda é de um homem das cavernas. Então, sim, pode ter milhares de recursos. Morar numa casa, olha quanto livro atrás de mim e tal. Mas o meu corpo ainda é analógico. Tá? Eu preciso, então, das questões mais básicas para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tá? O sono, eu já falei, é minha primeira bandeira. A respiração, por quê? Uma respiração curta, uma respiração acelerada, vai deixar o seu cérebro ansioso e acelerado. Uhum. Isso é fato. A alimentação, a atividade física, para você botar suas células, né, para você melhorar sua circulação sanguínea, e o lazer, que são as coisas, as primeiras que você abre mão quando você está trabalhando demais. Né? Você dorme menos, você come mal, você não descansa, você não tem lazer, e você acha uma bobagem fazer qualquer coisa em família ou entre amigos e tal. Então, é um universo para a gente explorar, sabe, Luana? Mas o excesso de informação, sim, causa ansiedade, todos os médicos já falam sobre isso. E aí nós vamos ter que escolher o filtro que teremos. Nós vivemos numa época de filtro, de curadoria, e você tem que realmente entender aquilo que você vai consumir de informação, assim como você escolhe o que você vai consumir, né? Quais são os alimentos que você vai consumir. É verdade. Agradeço aqui, a Ana falou para te falar da maternidade. A falar cura, fala assim sobre maternidade, ó, Isabela. Estão te provocando aqui. Depois a Isabela vai... Foi a Ana Paula que mandou uma mensagem. Sabe, Isa, aqui... não vai dar tempo. Em 2014, eu recebi, então, o meu diagnóstico de depressão, que foi uma coisa que eu neguei absolutamente, né? Eu não enxergava aquilo, assim, comparando com o burnout, porque quando tu soube do diagnóstico, tu entendeu, tá, eu tenho isso aqui. Eu, quando veio a depressão, eu disse, não, eu não tenho isso aqui. Eu neguei profundamente os sintomas
E depois, quando o meu corpo já estava gritando, que eu fui entender, né? Então, partindo disso, assim, como é que tu agiu quando tu, tá, eu tenho isso, a gente tem um pouquinho, né? A gente tem pouco, nossa senhora, tocou o telefone aqui. A gente tem pouco tempo, mas assim, tá, eu tenho burnout, o que que eu vou fazer agora, assim? O que que tu foi o teu, tá, eu tenho isso, né? Tu foi demitida. Como é que foi esse primeiro passo, assim? Tu aceitou de boa, tá? Eu tenho isso, Não, não. eu entendi meu burnout ou não? Como é que foi? Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Como você fala que seu corpo gritou? Como que ele gritou? Ele gritou assim, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu moro em Porto Alegre, na época eu morava no Rio de Janeiro, e eu passava o dia inteiro sozinha com a minha filha, que era a minha filha mais velha, tinha um ano. E eu comecei a perceber que eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Então, assim, eu tinha um bebê em casa, que normalmente é a alegria da casa, né? Eu olhava assim e não, sabe, eu não sentia nada. É uma coisa muito estranha. Eu não sentia, olhava, pra mim tanto fazia eu tomar banho ou não, coisa assim, coisas básicas, sabe? E eu passava o dia inteiro com a minha filha, meu marido mandava uma mensagem pra mim dizendo: "Tô passando pelo túnel". Voltando. Aí eu corria pra tomar um banho, pra eu fingir que eu tinha ficado o dia linda e plena, né? Então, assim, essas coisas assim que eu comecei a perceber. E nessa época que foi assim, o que realmente, o que foi, Luana, que te fez gritou? Eu morava num apartamento que tinha 35 andares. E eu morava no 33. E aí, eu passava horas da minha tarde olhando para baixo, fazendo cálculos de como seria se eu pulasse dali, né? Organizava tudo, assim, vou deixar minha filha no berço, tal hora, porque daí o Vini chega e ela não vai ficar tanto tempo sozinha. Quando eu me dei conta desse tipo de pensamento, eu disse, meu Deus, eu acho que eles têm razão. Eu acho que isso aqui não é uma tristeza, isso aqui não é só uma coisa passar, algo está acontecendo, né? Obrigada por ter compartilhado. Eu amanhã vou fazer uma live com o responsável do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, que nós vamos falar sobre suicídio, sabe, Roger? Esse é um assunto muito sério. Muito sério. E que a gente precisa falar mais sobre isso, porque os pensamentos suicidas, eles sim, eles são consequência de muita anulação, de muita ausência, de silêncio, né? Amanhã, então, live com o Diógenes, nós vamos falar só sobre isso. Inclusive, como você pode ajudar uma pessoa que está, né, Passando por isso. Passando por isso. Vai ser 8h30, Edson. Eu sinto muito pelo que você sentiu, mas eu fico feliz por você ter superado, né? E é bem isso. Uma coisa importante que você disse, que eu falo muito sobre o burnout, que você falou, não era só uma coisa passageira. Não. A depressão, inclusive, os médicos, as médicas sempre falam, são mais de 15 dias, mais de 15 dias seguidos, com uma sensação de apatia, em que você não, né? Bom, então, não vou desviar muito do assunto. Você perguntou sobre o burnout. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não aceitei assim na hora. Sabe por quê? Porque eu tinha entrevistado pessoas que tiveram seus burnouts para o meu livro. E eu não vi o meu burnout chegar. Eu sabia que tinha coisa muito grave acontecendo, mas mesmo eu tendo ouvido histórias muito semelhantes às que eu estava vivendo, eu não via o burnout em mim. Por quê? Porque eu era uma pessoa espiritualizada, fazia yoga, tomava chá para dormir, fazia acupuntura, fazia tudo o que me falavam para trabalhar, não para viver. Então você aprende a viver e sobreviver. É uma diferença tremenda, né? E a Ana, a gente nega. Além da gente negar, Ana, a gente acha que não vai acontecer nada pior. Né? Por quê? Porque a gente se compara muito. A gente se compara àquela outra pessoa que está trabalhando com a gente. Olha, parece que ela não está vivendo o que eu estou vivendo. Então, não. E aí a gente não se dá o direito de sentir, né? Eu também não entendi no primeiro momento. E assim, a ficha demora para cair. Você também não pode se cobrar para... Ai, agora eu vou estar bem. Não, o tempo do luto. Aliás, eu vou te recomendar depois uma outra pessoa para você conversar, que é a Mariana Clark, psicóloga especialista em luto. O luto é o evento mais desorganizador da vida. E o luto não é só a morte de alguém. O luto é a perda de um vínculo
a qualquer vínculo que você tenha. Vai desde a infertilidade a uma demissão, a morte, né? Mas não é de um dia para o outro que você se recupera. Então, para reconhecer que eu não identifiquei o burnout em mim foi muito triste. E ter pensado, como você me perguntou, o que eu poderia, aonde eu poderia ter parado, foi muito triste. Eu podia ter parado antes, né? Sim. Mas essas são aquelas coisas que a gente precisa passar, né? Eu tenho agora no Falar Cura falado muito de respeitar a nossa história. Porque, enfim, aconteceu, né? Aconteceu na minha vida, aconteceu na tua vida. O que a gente pode fazer com isso, né? Então, assim, tu tá fazendo um trabalho incrível, né? Alertando, que eu acho que é um alerta, não só contar a tua história, mas, assim, muitas pessoas não sabem o que é. Não sabem, escutam e acham que... Tem gente que escuta e não entende, nem associa a uma doença do trabalho. Pensa que é outra coisa. Aí uma síndrome, como a síndrome de Down, sei lá, qualquer outra síndrome. Então, assim, de tentar entender e se reconhecer, né? Então, o que a gente passa por coisas na vida e a gente encontrar um porquê das coisas, né? Então, aconteceu, enfim, mas o que fazer a partir dessa história, né? Você está me perguntando o que fazer? Não, eu tô comentando contigo, mas o que faz assim, eu tô achando. Fiz uma interrogação que não é interrogação. Mas assim, eu acho que, por exemplo, tu tá botando um livro, assim, tu tá fazendo exatamente o que é o Falar Cura, né? Porque no processo que tu tá falando da tua história, a cada vez que tu reconta a tua história, tu tá fazendo esse processo de cura, né? Sim. De, Pode terminar. Não, pode falar. Eu acho importante porque a cada vez que você fala, você lembra de uma parte, você reinterpreta aquilo, né? Tanto que muitos especialistas dizem, eu sei que a gente tem pouco tempo, eu vou ser breve, um fato é interpretado de diversas maneiras. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado também para quem a gente fala. Sim. Né? Uma coisa é você falar para quem realmente quer te ouvir, aí se você não tiver alguma pessoa próxima que você confie, eu recomendo sempre procurar um terapeuta, uma psicóloga e não recusar essa ajuda, porque a gente vai precisar de um ser humano com uma habilidade diferente da nossa para a gente se tornar um Sim. melhor. Então, muito cuidado também com quem vocês vão falar, porque dependendo da pessoa com quem vocês vão falar, vocês podem sair pior do que chegar. É Então, verdade. eu tô com você, conte comigo, falar cura sim, mas também muito cuidado para não sair falando para quem pode deixar a situação pior. Eu sempre falo isso, eu sempre falo, eu não sou psicóloga, eu sou, digamos, a escuta de qualidade. Mas assim, quando algumas histórias chegam a mim, eu digo, olha, procura um psicólogo, procura uma terapia. Porque algumas coisas precisam ser trabalhadas de uma forma, com um olhar, com uma escuta de alguém que vai, né, pegando esse novelo de lã embolado e vai fazendo uma manta, vai. Foi assim comigo. Eu cheguei na terapia, primeiro dia. Eu tava furiosa que eu tava ali e a psicóloga disse: Olha, tu quer ir embora, tu vai, né? Mas aí, porque é uma decisão, também tem que ser. Eu preciso querer essa terapia, aceitar a ajuda, eu preciso aceitar ser ajudada. E no momento que eu comecei a falar com ela, tudo foi fazendo um sentido que até então eu não via. Então, fazer a terapia é essencial para qualquer tipo de doença da nossa cabeça, assim. É Ajuda. verdade. Ponto. É verdade. Isabela, nosso tempo está acabando. Muito obrigada por essa live, por essa conversa. Foi bom pra... Realizei um sonho. Foi ótimo. Foi ótimo. Agora eu vou partir para a minha próxima tentativa de live, que é da doutora Ana Beatriz Barbosa. Vai que ela aceita fazer uma live comigo também. Mas, assim, muito obrigada para cada um que participou aqui. Quem não conhece, pode curtir lá o meu Instagram, né? fc.luanalima. E não é fã-clube, não é futebol clube, né? FC de Falar Cura. Eu acho que eu vou mudar esse arroba aí, mas muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Eu espero que você tenha cada vez mais pessoas te ouvindo para que você cure cada vez mais pessoas. Conte comigo e se cuidem. Não percam o foco no sono de vocês, que essa seria, assim, o A principal. dica. Durmam, durmam. Ótimo, adorei essa dica. Durmam para despertar. Despertar para o autocuidado, despertar para a priorização e se coloquem na agenda todos os dias. Muito obrigada. Uma boa anotar essa frase aí. Muito obrigada. Tchau, Isa. Muito obrigadão. Todos. Opa,
apertei aqui e não tirei. Ai, meu Deus. Jesus, o que eu fiz? Gente, ela saiu aqui. Tô apertando o botão errado. Muito obrigado. Então, assim, gente, se coloquem na agenda, né? Durmam para acordar para o autocuidado, foi essa frase final. Se você ainda não parou para olhar para você, pare. A sua vida é importante, né? O seu corpo está gritando alguma coisa aí, pare para escutar. Obrigado por cada um que esteve comigo e até a próxima live do Falar Cura.